Boa tarde a todos, que vídeo emocionante, gente. Sejam todos bem-vindos a esta live comemorativa da Fundação Projeto Pescar, 45 anos. É disso que fala esse vídeo maravilhoso que abriu com chave de ouro essa nossa live desta tarde, desta quarta-feira, 16 de junho. Sejam bem-vindos. Nós estamos reunidos para dar início a uma programação oficial dos 45 anos da Fundação Projeto Pescar, e é uma live muito especial, uma live que abre uma série de transmissões ao vivo, e o nosso tema é um tema também muito especial, muito bacana, que a gente vai discutir, vai debater, vai conversar hoje à noite com a participação de todos vocês, que é aí na tela inovação disruptiva transformando vidas. É isso que a gente quer tratar hoje nesta nossa live. E vamos lembrar que o Pescar tem uma atuação nacional, uma atuação muito especial em vários lugares, em todo o país. Vocês veem aí na tela, são 1.539 jovens atendidos, meninos, meninas. No Brasil está em 70 unidades, 9 estados e 40 municípios. Uma atuação para contabilizar tudo isso, né, e conectar conhecimentos e atitudes para transformar vidas. Já estão chegando comentários aí no Facebook, nós estamos ao vivo no Facebook da Fundação Projeto Pescar. Depois a live vai ser postada também no canal do YouTube e também em outras redes sociais. E a gente vai dar, então, início a essa live, sem mais delongas, com o nosso convidado especial de hoje, Pedro Englert. Chegando aqui, nosso convidado especial, que é formado em administração de empresas, com ênfase em finanças pela URGS, é pós-graduado em varejo e serviços pela USP, Singularity University, head do Comói. Enfim, um monte de coisa em inglês, hein, Pedro? É aí que tu vai ter que me ajudar, né? Head do Comitê Executivo da Startse, sócio de 6 fintechs. Fala um pouquinho dessa experiência toda e dá o teu boa tarde, por favor. Seja bem-vindo, Pedro. Legal, Renato. Obrigado aí pelo convite para todos vocês, aí ao Paulo, a Maria Helena, que convidou o Rubens, então a turma toda do Pescar aí. Fico muito feliz em participar desse momento importante. Sou um super fã do propósito de vocês, então me sinto extremamente honrado de participar. Eu, como disse, como o Renato falou, eu sou gaúcho, formado aí no Sul. Hoje eu moro em São Paulo. Passei um tempo fora nos Estados Unidos, entendendo que novos modelos de negócios, tecnologias, e a partir dessa experiência eu comecei a empreender várias empresas, muitas no mercado financeiro, muitas fintechs, né, mas também outras de outros segmentos, uma das quais eu me orgulho muito, que é a Start, que é uma empresa de educação, que é uma empresa que eu tenho um envolvimento muito especial. Então vai ser legal a gente trocar um pouco e discutir essas formas de inovação e disrupção de nós mesmos, que eu acho que é um desafio importante que todo mundo tem, para se manter competitivo nesse mundo de hoje, que muda tanto, mas também gera muita oportunidade. Então, vai ser ótimo estar com vocês. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado aqui em participar mais uma vez. Nós é que estamos honrados, ficamos muito felizes com a tua participação também, por ter aberto, né, esse espaço na tua agenda aí. Vamos chamar o nosso presidente voluntário da Fundação Projeto Pescar, que é administrador formado em administração de empresas, com ênfase em finanças pela PUC de Campinas, executivo na área contábil financeira de empresas nacionais e multinacionais, tais como Souza Cruz, Portugal Telecom, Baldan Agrícola e na empresa Link, onde teve justamente o primeiro contato com o Pescar, não é mesmo, presidente? Boa tarde. Isso, boa tarde, Renato, boa tarde, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e é muito bom dividir esse espaço com vocês. Vamos ter momentos bastante alegres para, além de enriquecer o conhecimento de cada um. Assim pretendemos, assim esperamos. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Eu só quero destacar que o Pedro está num cenário maravilhoso que tem tudo a ver, né, presidente? Com a Fundação Pescar, porque só falta uma varinha lá atrás, né? Você vê, eu estou enclausurado aqui, Pedro, e você está aí nesse paraíso, livre. Pelo que está... Deve estar frio lá também, né? Porque as árvores estão... Dependendo do número de likes, eu vou pescar em homenagem aos 45 anos no final. Que maravilha. Pedro, vamos começar do início.
né? Como é que foi que surgiu esse conceito de disrupção na tua trajetória profissional? Legal, Renato. Acho que isso... eu fui bastante tempo da XP Investimentos, que é uma história super bacana, que eu tive a alegria de participar. E quando eu saí da XP, que foi em 2016, tem 5 anos agora, um sócio meu me chamou, que estava morando no Vale do Silício, e falou: cara, tem que vir para cá, chama Marcelo Maisonave. E ele falou: cara, tem que vir para cá, isso aqui é um lugar no tempo, os caras estão na nossa frente, se a gente voltar a empreender da forma que a gente sempre empreendeu, por mais que a gente tenha tido sucesso, é possível que a gente não repita a mesma história. Então a gente tem que continuar. Às vezes a gente tem que aprender e desaprender, mas eu acho que assim, tu tem que aprender e aprender mais, porque esse mundo que está mudando muito rápido, o nosso grande desafio é aprender e se desenvolver na velocidade que o mundo se desenvolve. E aí, quando eu cheguei no Vale, ficou muito claro para mim isso, né? Quando tu está num lugar, parece que tu tá num lugar à frente do seu tempo, tu entende que aquelas tuas habilidades que tu desenvolveu não são mais suficientes para continuar tendo sucesso. E hoje tem tanta nova ferramenta, tanta nova tecnologia, tantas novas alternativas, que isso se abre muitas oportunidades para a gente. E ao mesmo tempo que se abrem oportunidades, surgem ameaças, que é que se eu continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, por mais que tenha me gerado sucesso, é possível que não seja mais suficiente para continuar me mantendo a minha relevância. Então, a gente aprendeu a trabalhar no mundo que bastava a gente evoluir os processos que a gente tinha desenvolvido. E hoje a gente tem que evoluir e transformar. E às vezes ao mesmo tempo, evoluir e transformar. Porque os comos a gente faz as coisas, eles se tornam cada vez mais obsoletos em períodos mais curtos. Então eu tenho que achar um novo processo, escalar aquele processo e eventualmente transformar aquele processo. E isso é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, e de alguma maneira é uma disrupção na forma como a gente sempre aprendeu a gerir, a trabalhar, a aprender, a educar os nossos filhos. Então tem uma série de mudanças que surgem a partir disso, que a gente pode estressar um pouquinho mais nessa conversa aqui com vocês. Muito bom, vai ser uma aula de conhecimento e de inspiração, a gente vai ter muita coisa boa para falar. Presidente Paulo Centeno, vamos falar um pouquinho e dar boas-vindas a toda a Rede Pescar. Olha, já estão se manifestando os integrantes da Fundação Projeto Pescar de todo o país. Está chegando mensagem aqui, a gente vai botar na tela daqui a pouco algumas mensagens, presidente. Mas o Renato, Pedro, antes disso, eu gostaria de fazer um registro de como eu fui cair de paraquedas no Projeto Pescar. Claro. Eu, por ocasião das minhas atividades profissionais como diretor financeiro da Link Máquinas, que a Link Máquinas é outra criação do Geraldo, né? Para além do Projeto Pescar, o Geraldo também foi fundador da Link Máquinas. Muito embora eu não tenha conhecido pessoalmente, porque ele já havia falecido quando eu me uni à Link em 2006, mas eu aprendi, eu conheci, eu tive contato com toda a herança, com todo o legado que o Geraldo deixou dentro daquela organização. E lá nós tínhamos uma unidade do Projeto Pescar, e eu tive a oportunidade, então, como voluntário também, de ter exposição aos jovens, de conversar com os jovens, de eventualmente palestrar aos jovens, principalmente sobre finanças pessoais, sobre finanças familiares, para tentar transferir a eles algum conhecimento e alguma orientação para como eles pudessem fazer. Então, foi extremamente gratificante aquele período, e foi ali que eu me vi picado pela mosquinha do voluntariado, pela mosquinha do Projeto Pescar. Posteriormente, já tendo pendurado as chuteiras, como se diz, não é? Eu conversando com algumas pessoas, principalmente com o Dr. Rubens Rembe, que é o atual presidente do Conselho Curador da Fundação, fui convidado a participar da diretoria executiva da Fundação, e dela participei a partir de 2018, e recentemente, em março de 2020, tive a satisfação de ter meu nome, então, referendado pelo curador para ser o presidente da entidade.
Mas o propósito maior de hoje, não é, Renato? Que bela história, presidente. Que bela história. Sempre é bom lembrar como é que a gente vira voluntário, né? Exatamente, exatamente. Faço questão disso. E se a gente tivesse mais tempo, as histórias de vivência com os garotos, com os jovens, é extremamente gratificante. Eu costumo dizer a eles, quando participo das certificações, que a gente, como voluntário, acaba recebendo muito mais do que consegue dar a eles enquanto jovens assistidos pelo Projeto Pescar. Mas a nossa live de hoje, como tu disseste, Renato, ela é um marco na história da nossa fundação. Claro que é um privilégio e para além dos conhecimentos que certamente a gente vai ouvir pronunciados pelo Pedro, nós, repetindo a tua fala, nós estamos comemorando esses 45 anos de idade do nosso Projeto Pescar. Quer dizer, e contamos hoje com a destacada participação do nosso queridíssimo amigo Pedro Englert. O Pedro tem uma história que vocês vão conhecer ao longo do nosso bate-papo aqui, extremamente marcante e responsável pelo momento atual por que passa a Fundação e, quiçá, pelo momento que nós chamamos da Fundação Pescar do Futuro. O marco divisório, o divisor de águas, foi um encontro que nós tivemos com esse jovem senhor em outubro de 2020, em que ele nos sacudiu de todas as maneiras, nos instigou, nos provocou, e nós compramos a ideia dele e estamos hoje mergulhados num trabalho interno de fazer essa fundação, esse projeto, dar uma guinada de 180 e estamos, com certeza, no caminho certo, no caminho correto. Por óbvio, né, Renato, eu não posso deixar de mencionar que tudo isso é possível, está sendo possível, claro que graças aos nossos mantenedores, os institucionais, que nós contamos hoje com 11 deles, e os mantenedores da rede, os mantenedores institucionais, que constam aí da tela. Nós temos lá a Associação dos Empresários de Florianópolis, o Clube de Diretores Lojistas local, a GCO, Banrisul, Évora, Fraport, Harman, Instituto Lojas Renner, Unimed, Volvo, Yara Fertilizantes, ZF de Sorocaba, São Paulo, enfim, são grandes parceiros institucionais que dão o respaldo financeiro para a entidade, para a fundação, para que ela possa, então, desenvolver o seu trabalho assistencial. Não menos importante que isso, nós temos os nossos mantenedores de rede, e hoje nós contamos com uma bagatela de 90 mantenedores. São parceiros, não é, que estão juntos com a Fundação Projeto Pescar nas operações lá na ponta, espalhados por todo o Brasil, conforme aqueles dados que você referenciou numa tela anterior, não é, Renato, da presença nacional que nós temos, de 70 municípios, 70 unidades em 9 estados. Perfeito, perfeitamente, 40 municípios, enfim. E aproveito também para fazer um registro muito particular, não é, que nesses tempos em que a gente está vivendo, nesses tempos de crise sanitária, de pandemia, nós tivemos, dentro da Fundação, que nos reinventar. E certamente foi graças ao investimento desses mantenedores, tanto os institucionais quanto os de rede, os apoiadores, que acreditaram e acreditam e sonham junto conosco, não é? Graças à dedicação de todos esses envolvidos, nós conseguimos garantir o atendimento aos jovens através de atividades remotas. Nós
fundamentalmente no contato e no fortalecimento dos vínculos com esses jovens, com eles e com as suas famílias, não é? E eu aproveito também para aquele que nos assiste e que eventualmente pensa em se unir a nós, que ele entre em contato com a Fundação através do nosso site, que nós teremos o maior prazer em lhe apresentar as possibilidades de parceria para que possamos juntos fazer crescer, aumentar essa nossa rede, o que nós chamamos a nossa rede Pescar. É isso, Renato. Perfeito, presidente, perfeito. Vamos lembrar que já está aí na tela, ó, vai entrar lá no cantinho da tela. Deixa eu abrir aqui, ó, para ficar aqui, só para mostrar onde é que está o QR Code. Aqui, ó, em cima, à direita, na sua tela, o QR Code do nosso relatório de atividades, presidente. Se tu me permite, Renato, esse documento, esse relatório de atividades do ano de 2020, mostra toda a nossa rede de mantenedores e cabe destacar que ele está disponível no nosso site, perfeito? Isso aí. Através desse QR Code ali, você tem acesso a qualquer momento, você pode ler, se inteirar do conteúdo dele. Vocês certamente serão surpreendidos pela qualidade do trabalho que é realizado e que é divulgado através desse RA 2020, Relatório de Atividades, como chamamos, e que está disponível a vocês. Juntamente com o relatório, nós temos também, para aqueles eventualmente interessados, nós temos também publicado através do nosso site todas as demonstrações financeiras detalhadas do último exercício, o exercício 2020, tá certo? Dentro do nosso princípio de máxima transparência, está lá à disposição com relatório de auditoria, com notas explicativas, enfim, um documento riquíssimo de informações para aquele que quer conhecer um pouco mais da Fundação. Renato, me permite... Claro, Pedro. Uma parte, eu só queria dar um depoimento aqui, que eu acho que todo mundo que tem atividades intensas e dia a dia intenso, a gente sempre acha bacana essas questões de trabalho voluntário, mas isso acaba não entrando na nossa prioridade. Mas quando a gente tem uma experiência de poder participar disso, quando a gente termina uma entrega dessas, a satisfação pessoal, a sensação que a gente tem é tão gratificante que a gente fala assim, por que eu não fiz esse negócio antes? Por que eu não me envolvi mais? Por que eu não vivi essa experiência? Né? Por que eu priorizei na minha vida que eu não priorizei este tema? Então, fica aqui o meu incentivo para que quem acha isso legal e tem algum interesse, que coloque força na agenda mesmo, faz, de repente, com o seu empenho, com a sua energia, com o seu recurso, porque eu tenho certeza que no final de um processo desses, vocês vão dizer assim, coisa boa que eu priorizei, porque não existia nada mais relevante na minha vida do que ter feito esse trabalho, essa iniciativa. É uma coisa que é altamente viciante, eu acho que o Paulo pode dizer com muita propriedade aí, mas a recompensa que a gente tem quando se envolve numa coisa desse e vê o impacto daquele trabalho é bastante emocionante e gratificante. Um incentivo aqui, né, Paulo? De voluntário, Pedro, eu posso te dizer que tem muito pouco, viu? Porque a gente é compulsório. Acaba se tornando compulsório porque é estimulante, é gratificante, é compensador, é recompensador. Então, você acaba se absorvendo naquilo e como eu disse, você acaba recebendo em troca muito mais até do que você consegue dar, entende? Então, realmente é muito interessante, muito interessante. É uma experiência nova para mim também, mas eu estou plenamente enriquecido por dela estar participando. Muito legal, muito bom esse exemplo aí, esse depoimento também do Pedro e do presidente, né, contando todo esse envolvimento com o voluntariado. A gente vai colocar daqui a pouco algumas mensagens que estão chegando de todo o país, a gente vai colocar na tela enquanto a gente conversa, porque não vai dar para mandar abraço para todo mundo, presidente. Porque assim, ó, só na arrancada mais de 200 mensagens, só na arrancada, né?
Então a gente vai citando alguns e alguns outros a gente vai mostrando na tela enquanto a gente começa a conversar com o Pedro. Deixa eu lembrar que nós estamos... São fãs do Pedro que souberam que ele estaria conosco hoje. Também. A torcida do Pedro Engler também está aqui presente. Deixa eu lembrar que nós estamos ao vivo aqui, ó, neste Facebook, Fundação Pescar, Fundação Projeto Pescar é o Facebook, ao vivo. Depois estará postado em todas as outras redes sociais esta live completa na íntegra para você. Você acessa lá, segue também o nosso Facebook, segue as redes sociais da Fundação Pescar e coloca seus comentários lá também e perguntas, eventualmente, para o Pedro Engler. Pedro, vamos começar falando um pouquinho da questão desse conceito mesmo de inovação, né? Porque inovação a gente conhece, puramente simples por inovação. Qual é a diferença para essa inovação disruptiva? O teu microfone está desligado, Pedro. Legal, desculpa, vamos lá. Basicamente, existem 4 tipos de inovação que a gente pode praticar e são coisas que são muito possíveis que a gente faça no nosso dia a dia. A primeira é aquela inovação incremental, é fazer o que eu faço um pouco melhor. São coisas que não mudam necessariamente o core de um negócio, mas ele torna o negócio mais eficiente, tá? E isso, Renato, na minha observação, e Paulo, é uma coisa que deve ser uma responsabilidade de cada indivíduo na reflexão de que o que eu faço? Como é que eu posso fazer o que eu faço melhor? Pô, eu sou o cara que faz financeiro, eu sou o cara que faz marketing, eu sou o cara que faz produção. Como é que eu posso fazer da melhor forma aquilo que eu faço hoje? Será que o meu como é o melhor ou será que eu tenho que transformar o meu processo? E esse, na minha perspectiva, deve ser um desafio de cada pessoa. Cada indivíduo hoje tem a obrigação de não ficar focado só em como é que ele faz aquilo que ele faz da maneira que ele sempre fez, mas sim ficar buscando ideias e referências e repertórios para pensar, será que essa forma de fazer isso é a melhor forma que existe? Então essa é a primeira forma de inovação. A segunda forma de inovação é, eu entrego um produto X para um cliente. Será que eu consigo trazer algum novo produto para melhorar esta oferta, ou para aumentar a minha relação com ele, ou para melhorar a usabilidade que ele tem comigo, ampliando os produtos? Normalmente, eu era uma empresa de educação, eu tenho um produto A, faço um produto de educação B. Agora o cara cria uma experiência diferente, ele cria uma plataforma de conteúdo, ele cria uma solução de pagamento. Então, a gente está inovando cada vez mais de uma forma vertical. A terceira inovação é a disruptiva, que é aquela inovação que não tem preocupação em olhar a forma como as pessoas entregam um produto hoje e melhorar aquela forma. Eles estão preocupados em olhar para o cliente e ver se, como é que eu posso transformar a forma como esse cliente consome esse produto ou resolve aquele problema. Os unicórnios do Brasil, aquelas empresas que faturam valem mais de $1 bilhão, todos são inovação disruptiva. E eles usam tecnologias convencionais para resolver problemas de uma forma não convencional. Olha o que eu estou dizendo aqui. Qualquer um de nós é capaz de fazer uma inovação disruptiva, porque elas utilizam tecnologias convencionais que estão aí à disposição, que todo mundo conhece, só que elas organizam um processo de uma forma diferente. E elas resolvem aquela dor. Vamos pegar o 99 Táxi, vamos pegar as empresas que disruptaram as enciclopédias britânica e a Barça. Por que a Barça e a enciclopédia britânica ficaram no caminho, perderam sua relevância? Não é porque elas não tinham marca forte, gente competente, conteúdo de qualidade, é porque a forma como elas resolviam o problema de acesso à informação ficou obsoleta. E esse é o nosso grande dilema hoje, nosso grande desafio é, será que eu estou resolvendo o problema do meu cliente da melhor forma para o meu cliente ou da forma que eu sempre fiz e que eu sempre encontrei? Então, a inovação disruptiva ela se dá a partir do olhar para o cliente, aquelas frases, colocar o cliente no centro, resolver o problema a partir do cliente e não a partir da minha vontade. E a última inovação é aquela que chama Moonshot, que são aquelas que usam tecnologias não convencionais para resolver problemas de uma forma não convencional. Eu vou chamar aqui blockchain, internet, habitar casa em Marte, carro autônomo, são tecnologias muito complexas que se propõem, que se organizam de uma forma não convencional para resolver problemas que existem, problemas grandes. Elas têm alto risco, mas quando elas dão certo, elas mudam o mundo. Então, existem as 4 tipos de inovação: incremental, novos negócios, disruptivo e moonshots, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo é capaz de
refletir sobre elas e tentar fazer melhorias em cada uma delas, porque é assim que a gente se mantém relevante e defende nossos negócios para existirem por mais tempo. Pedro, mas o mercado está preparado para isso? Ele está se preparando? As empresas estão colocando a mão na massa, estudando esse tipo de inovação e colocando na prática? Essa é uma ótima pergunta, Renato. Assim, o que acontece, tá? As pessoas e as empresas, quanto mais sucesso elas têm, mais medo elas têm de perder aquilo que elas conseguiram, que elas o sucesso que elas conseguiram, o posto que elas alcançaram, a sua... Então, quando a gente começa a ter medo de perder aquilo que a gente construiu, a gente começa a ficar mais conservador. E a gente tem mais medo de experimentar. O que é inovar? Inovar é testar uma coisa que eu nunca fiz, ou que ninguém nunca fez. Né? Se alguém já fez, não é uma inovação, é uma cópia. Então, o que é o problema hoje? A gente fica travado, fechado, focado naquilo que a gente sempre fez, porque aquilo é um lugar seguro, só que no nosso lado tem alguém testando uma coisa diferente, de uma outra forma. Então eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho que é arriscar, experimentar, fazer uma coisa diferente e que pode dar um problema, que pode dar um erro, que pode dar uma falha. E se eu souber calcular essa falha, ela é uma falha que eu suporto, ou me manter fazendo o que eu sempre fiz, esperando que ninguém faça algo diferente. Porque se esse cara fizer algo diferente e der certo, esse cara eu vou chamar me mata, mas ele me elimina, ele me torna inútil, ele me torna ineficiente. E aí ele ganha o mercado. Então as cidades lá que eram iluminadas por lampião e querosene há 100 anos atrás, as empresas que faziam isso, elas deixaram de existir. Por quê? Porque alguém inventou a luz elétrica, que era uma forma muito mais eficiente de iluminar as cidades. Então, ao invés de olhar, eu sou um cara que ilumina cidades, eu sou um cara que ilumina as cidades através de lampião e querosene. E na hora que surge uma alternativa àquilo, eu não consigo me reinventar, porque eu estou focado naquele meu como. E possivelmente eu estou fazendo aquele meu como da melhor forma que eu sempre fiz. Mas alguém inventou uma forma muito melhor e aquele cara me disrupta. Então, a gente tem dois caminhos aqui. Aceitar pequenos erros para testar essas novas formas de fazer as coisas, para testar essas transformações, ou ficar aqui torcendo para que ninguém invente uma forma diferente de resolver aquele meu problema e, com isso, eu mantenho a minha relevância. Eu acho muito mais seguro a gente experimentar pequenos erros do que ficar contando com a sorte de que ninguém vai me disruptar no mundo que todos os dias surgem novas tecnologias, novos negócios, novas formas de gestão, que a inovação transformou o empreendedorismo democratizou o empreendedorismo, que é muito fácil distribuir produto, é muito fácil criar produto. Então, nós, clientes, temos hoje uma enxurrada de alternativas, porque as empresas estão sendo criadas com muito mais facilidade que no passado. Então, as empresas que dão certo hoje são aquelas que olham para a minha dor ou para a nossa dor e resolvem aquela dor de uma forma melhor do que as alternativas que nós tínhamos. Então, me parece que esse é eu entendo que é uma obrigação quase minha, uma questão de sobrevivência minha, eu me manter relevante, eu me manter escalando aquilo que dá certo, mas eventualmente transformando e buscando novas formas de resolver aqueles problemas que eu resolvo hoje de formas convencionais. Muito bom, só que insistindo um pouquinho mais na pergunta, Pedro, as empresas brasileiras estão metendo essa mão na massa? Porque tu falou aí o conceito de diferenciação, de como caminhar para essa inovação disruptiva na teoria. Eu queria saber a tua opinião na prática, se as empresas brasileiras estão sendo disruptivas. Boa, Renato. Elas estão surgindo várias empresas disruptivas. As empresas tradicionais têm muita dificuldade de fazer isso. Generalizando, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque o ambiente corporativo ele não estimula o erro. Não é que não estimula o erro, porque ninguém vai estimular o erro, mas ele não estimula o aprendizado. Ele não estimula o experimento. Ele não estimula que o cara possa experimentar alguma coisa, se aquilo que der errado, está tudo certo, desde que o erro seja calculado e seja um erro dentro do experimento que faça sentido, né? Que tem um potencial bom, alinhado com um propósito, e um erro esperado que a gente suporta. Porque assim, o pessoal fala, errar é bom. Eu acho errar muito ruim. Eu nunca gostei de errar, eu sempre odiei errar, na verdade. Mas eu entendo que experimentações são necessárias, e se os erros forem feitos, qual é o erro que eu posso cometer? Aquele erro que não me mata. O erro que me mata eu não posso cometer. Então, o experimento que eu posso fazer são erros que eu suporto. Quanto mais
estrutura eu tenho, mais erro eu posso cometer, porque mais eu suporto, mais eu aguento aquele erro. Então, enquanto as nossas empresas não entenderem que eu preciso me desapegar um pouco dessas amarras e eu preciso entender que o meu maior risco é não tomar risco, a gente não vai estar preparado para fazer essa transformação. Então, generalizando, a resposta é não, e isso é extremamente arriscado, na minha visão, hoje, nesse mundo que mudou tão rápido. Muito bom. Vocês estão vendo na tela aí recados de todos os lugares, hein, presidente? Até Recife tem aqui, Veneza de Recife, vamos botar na tela aí, ó, da cidade de Veneza, Tupanceretã, tá chegando recado, a gente vai colocando na tela, só que tem alguns recados especiais. Olha aqui, esse aqui, ó. Orgulho de assistir o meu filho prestando esse importante depoimento em relação à dedicação de cada um de nós ao voluntariado. Conhece essa senhora, Pedro? Mas é que mãe não vale, né? Mãe é sempre enviesada, né? Então, minha mãe, então, não tem como... Não dá. A Suzy, uma grande amiga, já tive prazer de fazer lives com ela lá na Associação Comercial de Porto Alegre, jornalista, colega jornalista também. Presidente, o pessoal está adorando aqui a live, dando boa tarde. Que bom, que bom. Estão cumprimentando o senhor também pela iniciativa, né? Projeto incrível para os jovens aprendizes que estão ligados ao programa do Projeto Pescar. Tenho orgulho de estar como aprendiz neste programa. Presidente, como é que chega a inovação disruptiva neste setor, no terceiro setor, no campo do voluntariado? Como é que está sendo essa experiência na Fundação Projeto Pescar? Muito em cima do que o Pedro acabou de colocar, eu gostaria de historiar um pouquinho a experiência da Fundação. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer, não é, Pedro, que para ser inovador, para ser disruptivo, você tem que ser o menos tradicional possível e o mais ousado. Perfeito? Nós, na Fundação, nós já tivemos momentos ao longo desses 45 anos de termos sido inovadores. Podemos dizer que o fundador da Fundação, o Geraldo Link, lá nos idos de 1976, quando ele iniciou o Projeto Pescar, já naquela oportunidade ele foi muito disruptivo. E talvez ele seja a regra que justifique, a exceção que justifique a regra em relação ao que o Pedro disse, que as empresas nacionais não estão preparadas para serem disruptivas. Porque o que o Geraldo fez naquela época? Ele colocou jovens para viver dentro da sua empresa com o propósito de receberem formação e de terem práticas sobre o conhecimento, sobre o ambiente empresarial. Quer dizer, o Geraldo, naquela oportunidade, em 1976, certamente foi disruptivo. Quer dizer, depois a Fundação passou pela fase da inovação, do aprimoramento, da expansão, e agora nós estamos, ao inaugurar os nossos 45 anos, não é? Nós estamos implantando uma nova etapa, que é ainda mais disruptiva. Aliás, o Pedro vai lembrar que essa nova fase, essa nova etapa da Fundação, ela começou lá no nosso encontro em outubro de 2020, e o Pedro vai lembrar bem quando nós nos reunimos com o nosso comitê de governança corporativa, não é? E sem número de provocações foram colecionadas naquela oportunidade, tipo, vocês têm que sonhar grande, vocês têm que ser mais empreendedor e menos executivo, vocês têm que ser mais questionadores e menos conformados, e por aí vai, não é? Quando as empresas se depararem com tecnologia e uso para melhorar os seus processos, quer dizer, as empresas, para terem sucesso, têm que ser ágeis. Não deixem de adotar a dinâmica da experimentação, o famoso MVP, não é? O mínimo viável possível. Quer dizer, então, foram provocações advindas que
a entidade incorporou no seu dia a dia, porque ela estava numa situação de estagnação, não é? O que a gente estava fazendo, a gente reconhecia como sendo necessário. A gente entendia que o nosso produto era muito desejado, mas a gente não estava crescendo. Então, era a hora, era o momento de fazer a disrupção. Foi ali, então, que nós entramos, o Renato, nessa fase que eu digo que a Fundação incorporou a necessidade de também ser disruptiva. Claro que de lá, de outubro até hoje, quanto trabalho a equipe executiva, comandada pela nossa superintendência, pelo Ézio, tem feito, tem se dedicado, muito embora a gente reconheça, ainda temos muito caminho a percorrer. Já estamos hoje testando o primeiro polo de atendimento, já nessa nova visão, nesse novo conceito. Aliás, Pedro, eu te convido, nós em algum momento próximo, futuro, nós temos que te atualizar e temos que te colocar a par do que você causou nessa organização e o que ela está sendo capaz de realizar com esses conceitos que a gente aprendeu contigo. Mas, Paulo, se me permite só um ponto, assim, o que eu sinto de mais legal nisso é que a diferença do brilho de vocês, das perspectivas, dos desafios, se transformou de uma forma muito forte, e a gente passa a entender que a gente está numa dinâmica, tipo, quando a gente vai buscar um propósito e um sonho grande, a gente coloca o melhor que a gente tem em prol daquilo. A gente consegue atrair mais gente boa, mais talento, mais habilidade em prol daquele projeto. Então, não tem graça hoje viver aquele mais do mesmo, tocar aquela bola sempre como eu sempre toquei, né? Fazer aquela coisa que, porra, a gente tem que tá tão bom de fazer, tem tanta oportunidade para fazer, tem tanta caminho para fazer melhor e diferente, porque a gente tem que experimentar. E a sensação que a gente tem hoje, então, eu imagino, Paulo, a tua felicidade de estar assim, pô, num projeto que tem um propósito sensacional, tem um histórico incrível, que tem tantas vidas transformadas, e tá usando isso tudo agora para tentar se desafiar e fazer mais, para impactar mais pessoas, para transformar mais vidas. Isso é um privilégio, né? Uma oportunidade, e isso seguramente enche o nosso coração e nos coloca mais energia para fazer. Então, eu fico feliz se eu tenho instigado aí com algumas provocações, mas vocês são super referência, então que legal que essas combinações deram certo. Legal, legal. Muito bom. O pessoal está gostando aqui da fala do Pedro também, está dizendo que o Pedro está cativando com as suas propostas, o projeto Pescar é incrível, ou seja, está todo mundo curtindo a nossa live, e eu acho tão importante isso que vocês estão falando, presidente e Pedro, nesse momento, que eu acho que a gente precisa assistir aquele vídeo inicial novamente, porque é um vídeo que a gente está comemorando aqui com muita alegria, 45 anos da Fundação Pescar. Essa live, ela inicia uma série de programações especiais, e muita gente estava chegando no início da live, talvez não tenha visto. O vídeo tem 1 minutinho só, vamos conferir mais uma vez o vídeo comemorativo dos 45 anos da Fundação Projeto Pescar.
Tá aí, esse vídeo é muito inspirador, um vídeo muito bacana, né, presidente? Sim. Esse Comemorativo vídeo aos nossos é 45 anos. 45 anos. Ele além de motivador, ele é um reconhecimento nosso ao que o Geraldo nos deixou, o legado que o Geraldo deixou, Exato. não é? É fantástico, fantástico. Mas, É memória Renato... também. Esse vídeo também é memória. Perfeito. Eu queria aproveitar, Renato, quer dizer, eu não vou me cansar nunca de agradecer ao Pedro, né, pela verdadeira aula que ele nos deu, que nós tivemos com ele, não é? Mas declarar a ele, principalmente, que a partir dele nós iniciamos um profundo trabalho colaborativo, não é, que resultou, em primeiro lugar, na revisão do planejamento estratégico da empresa. Quer dizer, nós definimos novos direcionadores, concebemos uma nova missão, um novo propósito, uma nova visão, novos valores foram definidos, enfim, tudo a partir daquela célebre provocação da importância que tem de sonhar grande. Quer dizer, nós incorporamos essa intenção, incorporamos essa vontade de sonhar grande, acima de tudo, porque nós sofríamos com a limitação quantitativa do nosso atendimento. Quer dizer, para uma procura que nós temos atualmente e anualmente de mais de 28 mil jovens, nós só estamos atendendo algo em torno de 1.500 por ano. Então, o sonhar grande vestiu como uma luva na situação, no desejo, na necessidade e de transformar aquilo que muito nos incomodava. Nós precisávamos aumentar o nosso atendimento. Não era possível continuar tendo 28 mil inscrições para 1.500 efetivações. Quer dizer, e a gente precisou ajustar o nosso sonho nessa direção, né? Na direção desses jovens, em particular dos excedentes, daqueles que a gente recebia a inscrição e depois não ouvíamos mais falar deles, não é? Nós fomos buscar apoio externo para rodar metodologias mais ágeis, que materializassem as possibilidades de atendimento, de ampliação do atendimento. Nós fomos atrás do nosso propósito, que é conectar para transformar vidas. Nós precisávamos transformar mais vidas, quantitativamente falando. E tudo isso, não é, Pedro, com aquele famoso exemplo da dinâmica da experimentação. Quer dizer, do famoso MVP, mínimo viável possível. De novo, por quê? Porque também aprendemos que o projeto perfeito, ele acaba nascendo tarde. Não é? Ele não está disponível ali logo na frente. Então, a dinâmica da experimentação tem esse mérito, é o mérito das nossas startups de hoje em dia. Concebe na bancada, experimenta, não deu certo, volta para a bancada, ajusta, experimenta de novo. Então, esse é o espírito e o propósito pelo qual nós estamos concebendo o nosso futuro, as nossas jornadas futuras, e queremos chegar na Fundação Pescar do Futuro. Muito bom, Pedro. Não sei se tu quer fazer algum comentário sobre isso, porque eu queria entrar um pouquinho já na prática e na mão na massa, mais uma vez insistindo, porque eu acho que quando a gente quer atingir um determinado resultado positivo, a gente tem que passar por algumas fases negativas, né? Então, quais são as dificuldades hoje que tu enxerga? Claro, tu já falou um pouco dessa tradição, desse conservadorismo que reina nas empresas mais tradicionais, né? Mas o que
que tem que envolver? Quem tem que envolver dentro da empresa? Por exemplo, recursos humanos, não tem que repensar, né? A diretoria, o chão de fábrica, como é que funciona isso dentro das empresas, dentro da cultura organizacional? Então, essa é uma boa pergunta também, Renato. Vamos lá. Uma empresa inovadora, uma família inovadora, uma pessoa inovadora, ela tem que ter 3 características: conhecimento, capital e rebeldia. Tá? Essa combinação é que faz a inovação. O cara que tem só conhecimento e capital, ele faz melhorias incrementais. O cara que tem só rebeldia e conhecimento sem capital, ele não consegue botar na rua. Então, a combinação dessas coisas é que faz uma empresa, uma família, uma pessoa empreendedora. Eu preciso juntar essas 3 forças. E quando eu tenho uma empresa, eventualmente uma empresa, tu tem lá os diretores andando com o diretor e o analista com o analista. Então, tu até tem aquele jovem mais rebelde, tu tem aquele diretor que tem o capital e conhecimento, mas essas coisas não se combinam. E ao não se combinar, elas não proporcionam as inovações, as melhorias, as transformações. Então, a primeira coisa que, Renato, que a gente tem que fazer nas empresas é derruba as barreiras e coloca todo mundo para sentar numa mesa com condições de igualdade, porque hoje todo mundo tem algo para aprender e algo para ensinar. E a gente tem que se despir, Renato. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito, tipo, tem caras com 50 anos, que tem 50 anos, pô, mas esse mundo não tá mais para mim, tá muito complicado, muito complexo. E ele pega e sai do jogo. Ele sai do jogo por 2 razões. A primeira é assim, eu já sei tudo. Pô, eu sei tudo, olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei, então eu não preciso mais aprender. Ou ele sente que ele não tem mais capacidade para aprender essa transformação e ele se fecha. Isso é uma grande, eu vou falar um grande erro, um grande erro estratégico, porque eu, do alto do meu, eu, Pedro, hoje, 41 anos, eu tenho muito mais conhecimento que o Pedro de 25 e eu tenho menos do que o Pedro de 50. Então, eu tenho que entender que isso tem um valor muito grande. Qual é o meu risco com 50? É achar que eu sei tudo. É achar que eu não preciso mais aprender. Ou achar que eu não tenho mais condições de jogar. Então, enquanto eu estiver aberto, pô, mas deixa eu sentar com esse jovem aqui, Eu tenho... O meu avô é uma pessoa muito querida, que me inspira muito, chama Paulo Velhinho, vocês talvez conheçam ele. Ele chega assim, com cara de 20, deixa eu te ouvir, olha que jovem fantástico, olha que ideia maravilhosa, e não à toa ele foi um grande empreendedor e transformador no Brasil. Então ele tem a capacidade de ouvir, observar e trazer aquele conhecimento perto dele, e trazer aquela rebeldia e provocação, e com base nisso construir uma coisa diferente. Então, a gente tem que estar aberto a isso, a gente tem que ouvir, e eu acho que o Paulo trouxe um ponto muito legal, é que eu não vou mais construir uma solução para os jovens, para os jovens. Eu vou construir com os jovens. Eu vou testar uma hipótese, colocar na rua e vou ver qual é a resposta deles. E com base na resposta eu volto e ajusto e vou de novo, Então, eu tenho que... O Pescar, que vive para os jovens, tem que construir com os jovens. As empresas que vivem para os clientes têm que construir com os clientes. E quanto mais oportunidade eu tiver para testar, para interagir, para iterar, mais eu vou evoluir. Essa é a graça. Então, eu não tenho que ter a pretensão de lançar perfeito e nem o medo de lançar imperfeito. Eu tenho que ter a coragem de experimentar aquilo o quanto antes, com muita sensibilidade para perceber o que funciona e não funciona, e ajustar com humildade, dizendo assim, deixa eu ajustar, melhorar. E essa tem que ser a nossa jornada. E, eventualmente, eu vou me deparar com um limite de capacidade de evolução que eu vou ter que encarar uma transformação. E aí, Renato, que é o ponto de novo, toda inovação... generalizando, toda inovação ela começa pior do que a alternativa. Aquele meu experimento de abrir uma conta digital, ele é pior do que abrir a conta física no primeiro momento. Aquele meu movimento de atender jovens de uma forma digital, seguramente no primeiro momento vai ser pior do que o físico. E aí o que as empresas e as pessoas fazem quando elas começam com uma coisa que é pior? Elas estopam, elas param, elas tiram do ar. Ao invés de elas entenderem que elas têm que passar por aquele processo, que é um processo de aprendizado, até que ele fique good enough, bom o suficiente, e aí quando ele ficar bom o suficiente, ele tem uma jornada de desenvolvimento muito maior do que a alternativa. Então eu tenho que eventualmente escalo, eventualmente me transformo. E eu acho que uma coisa que a gente pode aprender muito forte com vocês, né, com o Projeto Pescar e com as experiências e os legados do Geraldo Link, eu tenho que estar comprometido com o meu propósito. Eu tenho que ensinar essas pessoas a se desenvolverem, a buscarem os seus sonhos, e o caminho pelo qual ela encontra o sonho, hoje pode ser esse, mas amanhã pode ser outro. E eu tenho que estar livre para testar esses novos caminhos. É isso que vai garantir a minha perpetuidade.
E a gente está mostrando aqui, Pedro, justamente empresas, jovens, educadores, articuladores, voluntários de todo o Brasil que estão mandando mensagem, estão empolgados com esse tema, né? Porque também do jovem, como tu disseste, vem uma energia, dos mais velhos vem experiência, esse mix aí é que funciona muita coisa e a gente não deve desprezar nenhuma das gerações, né? Todo mundo tem contribuição para dar. Não tem ideia ruim, né, Pedro, para se dar, né? Ideia ruim não tem, mas execução. Não, até assim, ideia ruim tem, mas a gente não tem que ter medo de testá-las. O que tem, o que não falar, pode né? ter, o que não pode ter é execução ruim. Porque o que acontece? O que eu acho que talvez seja o grande problema hoje aqui, Renato e Paulo? Tem muita gente hoje no auditório criticando, aquele fulano, aquele cara errou, aquele fez, aquele não sei o quê, e é muito fácil ficar na arquibancada aqui criticando os outros, mas é muito difícil ir lá para o campo e botar a cara e tentar fazer. E quanto mais crítica tem na arquibancada, menos coragem a gente tem de ir lá para o campo testar, porque, eu vou fazer um feio, eu vou poder cair, eu vou poder escorregar, eu vou poder... E aí as pessoas começam a se fechar e se constranger e ficar naquele seu modelo, mas a gente tem que ter admiração e reconhecimento pelo cara que vai lá e experimenta, pelo cara que testa, pelo cara que bota a cara, pelo cara que tenta e correr atrás do seu propósito, do seu ideal e da avaliação da sua hipótese. E quanto mais incentivo a gente der para essas pessoas, mais a gente vai aprender, mais a gente vai evoluir e mais a gente vai se desenvolver como sociedade. Então, a gente tem que aplaudir o cara que tenta, a gente tem que aplaudir o cara que abre mão do seu trabalho profissional para dedicar para uma parte voluntária. A gente tem que aplaudir esses jovens que estão aqui, dizendo que eles têm orgulho em participar desse negócio, porque eles foram lá e deixaram seguramente um tempo de lazer deles, ou um tempo com uma outra distração, para tentar empreender, se desenvolver e evoluir como pessoa, e isso gera impacto. Então, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o cara que faz. Não o cara que fala. Falar é fácil. Fazer é o que tem valor. Então, quanto mais o cara fizer, mais ele vai aprender. Quanto mais aprender, mais ele vai evoluir. Ponto. Se a gente tiver, obviamente, a humildade para, né, reconhecer os nossos erros e reavaliar os nossos processos. Exatamente, isso aí. Eu estou aqui passando as mensagens, a gente está colocando na tela. Presidente Paulo, muita gente, as empresas mantenedoras, apoiadoras também da Fundação Projeto Pescar estão presentes aqui, né? Não tem como a gente destacar, gente, são mais de 400 mensagens, né? A Suzy continua participando aqui, ó, juntos somos mais fortes, o pessoal dizendo que as empresas brasileiras ainda estão pouco inovadoras, né? Que a inovação faz a diferença, e muito orgulho, a expressão dos jovens aqui, dos voluntários, por ter muito orgulho de estar junto com a Fundação Projeto Pescar, presidente. Que bom saber que eles estão ativos e estão reconhecendo todo esse esforço que a gente está fazendo, porque nesse momento, o momento atual da Fundação e dos nossos parceiros, não é? Nós estamos transpirando esses conceitos apreendidos com o Pedro, não é? Com essas práticas e com essa cultura da inovação, da disrupção, enfim. E, por outro lado, nós já estamos colocando em prática, através das novas jornadas que se concebeu, né? Das novas jornadas de atendimento, nós estaremos adotando um novo sistema para a transformação das vidas desses jovens que têm a vulnerabilidade, que estão expostos ao risco social, não é? Eu me atrevo a dizer, Renato e Pedro, que definitivamente a Fundação Pescar está inovando disruptivamente. Eu estou convencido e exercitando esses conceitos, essa prática e essa proposta futura para a Fundação. E foi muito difícil esse processo, presidente? Muita barreira para ser derrubada, para chegar nesse processo, nesse início, né? Porque eu acho que é um processo que não acaba nunca, né? Dizer que não tem barreiras, mas antes de falar das barreiras, o Renato, eu acho que
a gente tem que destacar alguns compromissos e alguns engajamentos, que se não fossem eles, eu acho que as barreiras certamente nos afligiriam mais do que afligiram. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o engajamento do nosso conselho curador, não é? De todos os meus colegas da diretoria, não é? Que juntos, conselho curador e diretoria, compraram a ideia, o conceito, compraram a necessidade e não estão medindo esforços para a caminhada na direção desse nosso novo grande sonho. Quer dizer, é crucial que eu faça esse reconhecimento tanto ao conselho curador, quanto à diretoria e ao grupo de colaboradores da Fundação, os colaboradores internos que assumiram isso como sendo um prato de comida no dia a dia, estão todos eles devorando para ultrapassar as eventuais barreiras, não é? Nós estamos numa como é que eu vou dizer, numa caminhada, não é? Para aumentar esse nosso atendimento na direção desses. Temos a pretensão de atingir esses 28 mil jovens que se inscrevem, não é? É um alinhamento que nós conseguimos obter junto às nossas principais lideranças e que permitiu que a gente criasse um ambiente extremamente favorável para superar qualquer barreira natural inerente ao processo, não é, Pedro? Que existe, não tem como você ignorá-las, não é? Mas nós estamos ultrapassando-as, uma a uma, cada uma a seu tempo, na direção do atingimento de maior quantidade de jovens atendidos. Quer dizer, se hoje nós alcançamos, eu acho que o slide mostrou lá, nós alcançamos a formação de 34 mil vidas transformadas ao longo dos nossos 33.783, arredondando, 34 mil vidas foram transformadas ao longo dos nossos 45 anos. Não é? Isso aí, praticamente 34 mil. Exatamente. E nós ambicionamos aumentar significativamente esse número. Não é? E falando nos parceiros, para alcançarmos esses objetivos, eu quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui um abraço a todos os parceiros que, neste ano, dos 45 anos da Fundação, também comemoram o aniversário. Nós estamos comemorando, eles estão comemorando, anos de parceria na Rede Pescar. Vamos aí, o senhor vai falando e a gente vai mostrando aí. São parceiros de 10 anos de parceria com a Fundação Pescar, como a ACIAL, Associação Comercial e Industrial de Alvorada, a Copelme de Butiá, a Sapori de Campinas, que pessoalmente tive o prazer de conhecer, inclusive comi as refeições que eles produzem. São parceiros de 15 anos de parceria com a Fundação, a Braslamber, lá do interior do Paraná, de Telêmaco Borba. Participei da certificação da turma esse ano, extremamente emocionante a forma como os jovens, as famílias e o pessoal da empresa interagem. O grupo de média aqui de Eldorado, a Unimed de Porto Alegre, são parceiros de 15 anos de luta conjunta. Parceiros também de 20 anos, como a SOUL, Sociedade de Ônibus União de Alvorada do Sul, o nosso José Antônio, colega do Conselho Curador, que é o CEO da empresa.
parceiros com 25 anos de parceria, a ZF de Sorocaba. Também tive a oportunidade de participar da certificação da ZF esse ano, extremamente gratificado pela forma como eles organizaram tudo, realizaram a certificação dos jovens, a emoção que conseguiram captar de todas as famílias, de todos os jovens, pelo trabalho feito, e principalmente um parceiro de longa data, o mais longevo atual na Fundação, que é a Metso, também de Sorocaba, com 30 anos de parceria, quer dizer, quase tanto quanto os 45 de vida da Fundação, não é? Mas são parceiros de ponta firme, como se costuma dizer na linguagem matuta, não é? Que estão aí junto com a gente, nos ajudam a sonhar e sonham junto conosco e estão cumprindo dando sequência ao legado que o Geraldo nos deixou. Senhores, mais de 1 hora de live, mais de 1.300 pessoas ao vivo nesse momento conosco. Vamos nos encaminhando para o final e vamos aproveitar um pouquinho mais o Pedro Englert, nosso convidado especial hoje, para falar um pouquinho de futuro. O que a gente pode dar de dica? O que a gente pode dar de orientação? Principalmente para esse público mais jovem aqui que está nos assistindo. Como é que eles podem ser também influenciadores para essa disrupção, para essa inovação? E o que as empresas têm que fazer? Qual é o caminho para poder propiciar esse cenário, Pedro? Pedro, microfone fechado. Desculpa. Não, eu queria dizer algumas coisas. Microfone. Eu queria dizer algumas coisas aqui que eu acho que interessam um pouco do que o Paulo falou e também a sua pergunta. Que, para mim, assim, a coragem não é a ausência do medo, mas é a certeza que a gente tem alguma coisa melhor para buscar do que o medo. Então, a gente, quando tem um propósito, um sonho grande, a gente vai buscar e vai... Eu tenho certeza que o Paulo e a diretoria e o Ezio devem ter se deparado com várias situações novas e de frio na barriga, mas a certeza de que levar esse projeto para mais pessoas, impactar mais pessoas, foi maior do que esses desafios que se apresentaram. E cada mensagem aqui de orgulho de pertencer, amo, isso aqui deve ser um combustível maluco, né? Porque impactar uma vida já é emocionante, 34 mil vidas, nossa senhora, que oportunidade, que coisa mais bonita. Então, a primeira coisa eu acho que é isso. A segunda coisa que eu queria dizer, e também uma frase aqui que eu acho que veio, mas existem muitas dificuldades, as empresas resistem, de fato, sempre vai ter dificuldade, mas isso não é mais barreira. A gente, no passado, uma pessoa, para ter acesso a um conteúdo de qualidade, a uma formação de qualidade, ela tinha muitas barreiras. Aquilo é restrito para poucas pessoas. Hoje em dia, o conhecimento ele é abundante. Uma pessoa hoje pode estudar na Universidade de Harvard, na MIT, em Stanford, pode acessar os melhores conteúdos do mundo sentado em casa ou através de uma internet em algum lugar que consiga ter acesso. É óbvio que isso não é ainda democrático para todos, mas é cada vez mais acessível. Então, o desafio, na minha visão, está muito mais na gente querer buscar, na gente ter o compromisso de querer buscar o melhor, na gente olhar mais longe, a gente tem que olhar referências mais longe, buscar capacitações maiores, buscar desafios maiores, porque nunca foi tão possível a gente sonhar e correr atrás do sonho. Nunca foi tão possível sonhar e correr atrás do sonho. Talvez o Pescar, há 10 anos atrás, não enxergava uma alternativa de educar 10 mil jovens por ano. Hoje em dia, eu tenho certeza que eles têm um plano para isso. E esse plano é muito factível. Óbvio que é possível que a gente não consiga, a gente tem dificuldade, mas existem meios para chegar em 10 mil, existem meios para chegar nos 30 mil, né? Porque as ferramentas estão disponíveis. Então, a gente tem que ter sonho grande, a gente tem que ter compromisso em se qualificar, em olhar mais longe, e a gente tem que ter coragem para agir e testar e experimentar as coisas que a gente está fazendo. Eu acho que isso vale para todos, vale para qualquer um. E se a gente tiver isso dentro da gente, a gente vai desenvolver uma sociedade melhor, a gente vai desenvolver pessoas melhores, a gente vai se desenvolver mais, vai criar mais oportunidade para a gente, para quem está à nossa volta. Então, sonhem grande, olhem longe e tenham coragem para executar aquilo que vocês estão com vontade, porque dá e tem caminhos para isso.
É isso aí, ó. Como diz a Eduarda, vamos todos pescar. Presidente, recado final, o que se pode dizer para essa garotada, para quem está nos vendo? O que É fica de mensagem? um pouco em cima do que o Pedro acabou de colocar, é reconhecer que o nosso desafio tem como mola propulsora o nosso propósito. E o nosso propósito, tal como recentemente definido, alterado, é de conectar conhecimentos e atitudes para transformar vidas. Nós queremos ampliar o nosso atendimento, colaborando para o futuro, para um futuro melhor desses milhares de jovens, tanto através da capacitação socioprofissionalizante, como pela sua formação cidadã. Não é? Nós estamos convencidos e imbuídos do melhor trabalho nesse sentido. Aliás, é inevitável não pensar aqui na célebre frase do Geraldo, que é, e sempre será a nossa base: nada vence um bom trabalho. É essa a nossa intenção, imbuídos desse melhor trabalho que nós estamos atuando. Quantos mais pessoas, empresas se conectarem pela transformação dessas vidas, mais jovens conseguiremos atingir. Eu reitero o agradecimento, não é, a todos os mantenedores, aos parceiros, aos colaboradores, aos voluntários, assim como agradeço a ti, Renato, um grande profissional e um amigo da Fundação, sempre disposto a nos ajudar. Muito obrigado, Renato. E ao Pedro, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua abertura de agenda, e renovo aqui a minha intenção de, num futuro muito próximo, fazer um novo contato com você para te colocar a par dos detalhes do que a gente conseguiu, a quantas nós andamos e o que nós ainda buscamos alcançar. Obrigado, Renato. Muito bom, muito bom. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês também, fazendo esse trabalho voluntário na comunicação, que é um eixo muito importante também para a gente levar adiante essas ideias todas de inovação. Pedro, tuas palavras finais, agradecendo muito a tua presença conosco, viu? Legal. Primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz aqui de não... Acho que para mim é uma oportunidade muito especial, porque são pessoas que eu sempre admirei, que foram referências para mim. Acho que o Rubens Rembe, uma figura super importante, um cara que eu sempre admirei, olhei, agora está podendo participar de alguma forma junto, ao Paulo, né, a empresa Link, a Maria Helena Rampeter. Então, para mim, é um orgulho poder estar aqui com vocês, e vocês tendo a abertura para poder me ouvir, enfim, aceitar as minhas provocações com todo o respeito que eu as faço. Mas de novo, para mim é uma situação muito especial, e mais do que isso, eu acho que tá podendo participar. E quando a Maria me convidou, eu falei, pô, eu sou um soldado da causa, não tem como um cara negar um convite desses, né? E aí ter a oportunidade de ver tantos depoimentos que o Renato está acompanhando aqui, hein, Renato? Tanto orgulho e palavra bonita aqui que, né, vale mais do que qualquer coisa. Então, para mim, hoje foi um dia muito especial. Aquele encontro em outubro também foi. E, Paulo, sempre que vocês precisarem e tiverem abertura, eu vou estar super à disposição. Me chamem sempre, e tomara que vocês continuem defendendo essa causa, esse propósito, essa bandeira, porque pessoas como vocês e o Instituto Pescar faz o mundo ser melhor, faz o Brasil ser melhor, transforma vidas, cria oportunidades, e tomara que a gente tenha cada vez mais pessoas imbuídas nessas causas, porque elas, de fato, saem do discurso e viram prática, e essas práticas é que mudam vidas. Então, obrigado mais uma vez, parabéns para vocês que dedicam tanto tempo, tanta energia, tanta coisa boa que vocês têm em prol desses projetos. Eu sou super fã e fico feliz de novo em estar aqui. Mais de 1.500 pessoas ao vivo nesse momento,
e subindo. E o pessoal não vai embora agradecendo essa live maravilhosa, esse encontro, e a gratidão de estar trabalhando também de forma voluntária para a Fundação, engajados com a Fundação Projeto Pescar. Presidente, sua despedida. Puxa vida, muito obrigado a você, Renato, mais uma vez, ao Pedro em especial, e a todos que estão conosco aí, participando e nos ouvindo. E encerro dizendo que uma vez pescar, sempre pescar. Estamos juntos. É isso aí. Presidente, deixa eu só fazer ao Ézio, que está aqui no bastidor, mas ele se dedicou tanto para criar essa experiência aqui, com tanto cuidado, com tanta delicadeza, pensando em todos os processos. Então, agradecer também ao Ézio pelo excelente trabalho certamente. E comprometimento em fazer isso o melhor possível. Então, o meu abraço a ele e agradecimento pelo convite também. Bem lembrado. Um abraço ao superintendente Ézio Rezende, superintendente da Fundação Projeto Pescar. Clóvis está dizendo, Pedro é o cara. O Clóvis é amigo do teu avô, Paulo Velhinho também. Paulo Velhinho, que vai ser nome de troféu agora também na Associação Comercial, vai ser um troféu muito bacana para empreendedores também, com o nome do Paulo Velhinho, essa inspiração nossa também. Vamos sonhar, vamos nos inspirar, gratidão, uma vez pescar, sempre pescar. É isso aí. Presidente, Pedro, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado pelo tempo de vocês aí, pela atenção. Obrigado. Pessoal, é importante dizer, vocês continuam mandando aí muitos recados, que bacana, né? É muito legal mesmo ter esse banho, né, de inspiração e esse retorno da Fundação Pescar. A gente esteve ao vivo no Facebook, mas eu quero chamar a atenção que a partir da meia-noite vai estar no ar, neste endereço, o novo site da Fundação Pescar. O novo site entra à meia-noite no ar, com um trabalho muito bacana, também voluntário da agência Dívia, agência digital. O pessoal da Dívia montou um super site muito mais bonito, mais moderno, com todas as informações do Projeto Pescar. Então, à meia-noite de hoje, nesse endereço, entra o novo site da Fundação Projeto Pescar, trabalho da Dívia, agência digital. A gente vai colocar de novo o QR Code aqui na tela. Ó, aqui você acessa, através desse QR Code, o relatório de atividades da Fundação Pescar do ano de 2020, que o presidente se referiu anteriormente. Você pode focar aí o seu leitor, o seu scanner de QR Code e ler com calma o material da Fundação Pescar. E também nós estivemos ao vivo no Facebook, mas inscreva-se no nosso canal da TV Pescar, porque é lá que no YouTube a gente está colocando muito conteúdo, vários vídeos, várias entrevistas. Tem uma entrevista com a dona Rose Link lá, que é histórica, que eu tive o prazer, a honra de poder fazer um pouquinho antes do seu falecimento, em 2020. E está lá tudo com a edição, com a direção do Fábio Brum, da Brum Filmes, que também foi um voluntário, foi um grande parceiro. E lá também estarão todas as nossas lives. Esta live vai estar arquivada, vai estar postada lá no canal do YouTube também, portanto, você pode se inscrever no canal para já garantir acesso a estes conteúdos. É isso. Até a próxima live, até a próxima programação especial. Os 45 anos continuam com muita alegria. Eu agradeço a sua audiência de todo o Brasil, dos grandes agentes aí da Fundação Projeto Pescar, e eu, como apresentador voluntário, como comunicador voluntário aqui da rede, eu fico muito, muito, muito feliz. Um abraço a todos e até a próxima.